Seguiremos em uma jornada emocionante pelos corredores da história, enquanto exploramos o trabalho dos pioneiros como Gregor Mendel, Barbara McClintock, Rosalind Franklin e Emmanuelle Charpentier. Descubra como suas contribuições revolucionaram a genética e abriram caminho para avanços significativos na medicina, na biotecnologia e na compreensão da evolução. Eu, Professor Alex, sou seu anfitrião. Nesse momento genética falaremos sobre a genética, ciência que evolui. Um documentário que visa mergulhar na essência da genética. Mas antes, venha fazer parte da nossa comunidade. Nosso canal é um espaço dedicado ao compartilhamento de conhecimento, aprendizado e descobertas no campo da genética. Nossos vídeos abrangem desde conceitos básicos até temas avançados, tudo de forma acessível e empolgante. E não se esqueça de ativar as notificações. Dessa forma, você será o primeiro a receber os novos vídeos e atualizações do canal. Assim, você não perderá nenhuma oportunidade de aprender algo novo e participar de discussões animadas. Então, o que é genética? A genética é o estudo dos genes, a hereditariedade e a variação em organismos vivos. Agora, você pode se perguntar: o que são genes? Bem, genes são pequenas unidades de DNA que carregam as informações que determinam nossas características físicas e comportamentais. São eles que determinam a cor dos nossos olhos, o formato do nosso nariz, e até mesmo algumas de nossas predisposições comportamentais. E a importância da genética na ciência? É imensa. Na medicina, por exemplo, a genética nos ajuda a identificar genes associados a doenças e a desenvolver tratamentos personalizados para indivíduos com base em seus perfis genéticos. Isso é o que chamamos de medicina personalizada. Na agricultura, a genética nos permite criar plantas e animais mais saudáveis, resistentes e produtivos. E na evolução, a genética nos ajuda a entender como as espécies mudam e se adaptam ao longo do tempo. A genética também afeta diretamente nossas vidas diárias. Você já se perguntou por que certos medicamentos funcionam melhor para algumas pessoas do que para outras? Ou por que algumas pessoas têm mais propensão a ter certas doenças? A resposta está nos genes. Os avanços na genética permitiram o desenvolvimento de testes genéticos que podem nos informar sobre nossas predisposições genéticas a certas condições de saúde, ajudando-nos a tomar decisões mais informadas sobre nossa saúde e bem-estar. E aí está, uma visão geral da genética e sua importância para nós e para o mundo ao nosso redor. A partir daqui, vamos nos aprofundar na história da genética, começando com Gregor Mendel, o pai da genética moderna, e suas famosas leis da hereditariedade. Tenho certeza de que você não vai querer perder. Para isso, vamos voltar no tempo e explorar as origens da genética. Vamos conhecer Gregor Mendel, considerado como o pai da genética, e suas famosas leis da hereditariedade. Então, quem foi Gregor Mendel? Nascido na Morávia, hoje República Tcheca, Mendel era um monge agostiniano, mas também era um cientista. Ele tinha uma curiosidade insaciável pelo mundo natural e começou a estudar hereditariedade através de experimentos com plantas de ervilha no jardim do mosteiro. Agora, vamos mergulhar nos experimentos de Mendel. Ele escolheu 7 características distintas das plantas de ervilha e começou a cruzá-las, observando cuidadosamente o que acontecia. Mendel realizou cruzamentos controlados entre plantas de ervilha, acompanhando características como a cor e a textura das sementes. Ele então observou como essas características apareciam nas gerações seguintes de plantas. Através de seus experimentos meticulosos, Mendel formulou 2 leis fundamentais da hereditariedade. A primeira, a lei da segregação, afirma que cada organismo tem 2 cópias de cada gene, uma de cada pai, e que esses genes se separam quando um organismo produz gametas. A segunda, a lei da segregação independente, afirma que os genes para características diferentes são sorteados para gametas independentemente uns dos outros. O trabalho de Mendel foi revolucionário, mas foi praticamente ignorado durante sua vida. Foi só no início do século XX, muitos anos após sua morte, que outros cientistas redescobriram suas leis e reconheceram a importância de suas descobertas. Mendel, sem saber, havia lançado as bases para o campo da genética.
Agora, vamos aprofundar nos experimentos com ervilhas de Gregor Mendel, a mente brilhante por trás das leis fundamentais da hereditariedade. Você pode se perguntar, por que Mendel escolheria ervilhas para seus experimentos? Bem, a resposta é surpreendentemente simples. As plantas de ervilha eram fáceis de cultivar e apresentavam um ciclo de vida curto, tornando-as ideais para estudos genéticos. Além disso, as ervilhas tinham várias características visíveis claramente distintas, como a cor e a textura das sementes, cor das flores, e mais. Agora, vamos nos aprofundar no cerne dos experimentos de Mendel. Ele começou cruzando plantas de ervilha que possuíam características específicas. Por exemplo, ele cruzou uma planta com sementes lisas com uma planta com sementes rugosas. As plantas resultantes, chamadas de primeira geração filial, ou F1, todas tinham sementes lisas. Mas Mendel não parou por aí. Em seguida, Mendel permitiu que essas plantas da geração F1 se autofecundassem. O resultado foi a geração F2, e foi aqui que Mendel notou algo fascinante. Apesar de todas as plantas da geração F1 terem sementes lisas, cerca de um quarto das plantas da geração F2 possuíam sementes rugosas. Este padrão intrigante levou Mendel a formular suas leis da hereditariedade. A partir desses experimentos meticulosos, Mendel formulou duas leis fundamentais. A primeira, a lei da segregação, diz que cada planta possui duas cópias de cada gene, uma de cada pai, e que esses genes se separam durante a formação dos gametas. A segunda, a lei da segregação independente, propõe que os genes para características diferentes se separam independentemente uns dos outros durante a formação de gametas. Essas descobertas, embora negligenciadas durante a vida de Mendel, foram absolutamente revolucionárias. Mendel, na quietude de seu mosteiro, havia descoberto as leis fundamentais da hereditariedade, lançando as bases para o campo da genética. Durante a vida de Mendel, seus estudos sobre as plantas de ervilha e a herança de suas características foram amplamente ignorados pela comunidade científica. No entanto, no início do século XX, seu trabalho foi redescoberto independentemente por três cientistas, Hugo de Vries na Holanda, Carl Correns na Alemanha e Erich von Tschermak na Áustria. Este momento marcou o início de uma nova era na biologia e consolidou o lugar de Mendel como o pai da genética. Mas o que é que faz do trabalho de Mendel tão fundamental para a genética moderna? Bem, as leis que ele formulou com base em suas observações das plantas de ervilha ajudaram a explicar como as características são passadas de pais para filhos. Ele nos deu a primeira visão clara dos mecanismos da herança genética e abriu o caminho para um entendimento mais profundo das mutações e variações genéticas. O impacto de Mendel não se limita apenas a uma compreensão teórica da genética. As implicações práticas de seu trabalho são imensas. Em medicina, por exemplo, as leis de Mendel são usadas para identificar o risco de doenças genéticas. A compreensão das bases genéticas das doenças nos permite desenvolver novas estratégias para o diagnóstico, prevenção e tratamento. O trabalho de Mendel também tem aplicações significativas na agricultura e na biotecnologia. Através da criação seletiva, usando princípios derivados das leis de Mendel, os cientistas têm sido capazes de desenvolver variedades de plantas e animais com características desejadas. Isso tem implicações enormes para a segurança alimentar e a sustentabilidade. No mundo da biotecnologia, o legado de Mendel pode ser visto na edição de genes e na terapia genética. Estas tecnologias, que têm o potencial de revolucionar a medicina e a agricultura, são construídas sobre a compreensão fundamental da herança genética que Mendel nos proporcionou. Por fim, não podemos subestimar o valor de Mendel como inspiração. Sua dedicação meticulosa à observação e à experimentação, mesmo diante da indiferença da comunidade científica, serve como um lembrete do poder da curiosidade e da persistência. Nesse documentário, Genética, a ciência que evolui, destacamos um pouco da importante contribuição de Mendel. Contudo, outros dois cientistas se destacam por consolidar as leis mendelianas nos pilares da genética contemporânea. Destacaremos os trabalhos pioneiros de Theodosius Dos Hansky e de Thomas Morgan.
Theodosius Dojrzański nasceu em 1900 na Ucrânia e foi um dos principais cientistas do século XX a contribuir para a síntese moderna da teoria da evolução, combinando os princípios da genética mendeliana com a teoria da evolução de Darwin. Dojrzański dedicou-se a estudar a diversidade genética nas populações naturais de animais e plantas. Seus estudos pioneiros com moscas das frutas revelaram como a variação genética em uma população está associada à evolução e à adaptação. Uma das contribuições mais significativas de Dojrzański foi o desenvolvimento da teoria do equilíbrio de Hardy-Weinberg, que descreve como as frequências genéticas em uma população permanecem estáveis ao longo do tempo, desde que determinadas condições sejam atendidas. Dojrzański também foi um dos primeiros cientistas a aplicar a genética de populações ao estudo de espécies em processo de especiação, demonstrando como as barreiras reprodutivas e a divergência genética podem levar à formação de novas espécies. Seu trabalho revolucionou nossa compreensão da evolução, enfatizando a importância da variação genética como matéria-prima para a evolução e observou a seleção natural, destacando a deriva genética e a migração como fatores que moldam a diversidade biológica. Dojrzański também desempenhou um papel fundamental ao promover a síntese da teoria evolutiva, unindo conceitos da genética, paleontologia, sistemática e biogeografia. Sua obra, Genetics and Origin of Species, publicada em 1937, é considerada um marco nessa integração. Além de suas contribuições científicas, Dojrzański foi um defensor incansável da educação científica e da importância de comunicar os princípios da evolução para o público em geral. Ele defendeu a compreensão e aceitação da evolução como uma base fundamental para a biologia. O trabalho de Theodosius Dojrzański continua a influenciar a pesquisa em genética e evolução até hoje. Sua abordagem interdisciplinar e seu compromisso com a integração dos princípios genéticos e evolutivos nos ajudaram a compreender melhor a diversidade e a complexidade da vida na Terra. A genética e a evolução devem muito a Theodosius Dojrzański. Sua visão, dedicação e contribuições científicas deixaram um legado duradouro e nos inspiram a continuar explorando e desvendando. Outro importante pilar da genética foi Thomas Hunt Morgan, um renomado geneticista e biólogo experimental que desempenhou um papel fundamental na compreensão dos mecanismos da herança e da genética. Sua pesquisa pioneira com a mosca das frutas permitiu que ele fizesse descobertas revolucionárias sobre a transmissão dos traços hereditários. Uma das descobertas mais notáveis de Morgan foi a identificação e compreensão dos cromossomos sexuais. Enquanto estudava a mosca das frutas, ele notou que certos traços estavam associados ao sexo dos indivíduos. Por exemplo, as características da cor dos olhos ou da forma das asas eram hereditárias e estavam vinculadas ao cromossomo X. Por meio de experimentos meticulosos e cruzamentos controlados, Morgan descobriu que o cromossomo X tinha um papel importante na determinação do sexo e na transmissão de certos traços hereditários. Ele observou que, ao contrário dos outros cromossomos, o cromossomo X era diferente em machos e fêmeas, sendo que as fêmeas tinham 2 cromossomos X, enquanto os machos tinham um cromossomo X e um cromossomo Y. Essas descobertas levaram à compreensão da base genética da determinação sexual e estabeleceram a base para a genética dos cromossomos sexuais. Morgan também foi pioneiro na ideia de mapeamento genético, o qual demonstrava a ordem relativa dos genes nos cromossomos. O trabalho de Morgan não apenas avançou nossa compreensão da genética, mas também estabeleceu as bases para a genética moderna. Suas descobertas sobre os cromossomos sexuais e a transmissão dos traços hereditários influenciaram profundamente a pesquisa em genética e abriram caminho para futuros estudos sobre a herança e a evolução. Thomas Hunt Morgan recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1933 por suas contribuições para a genética. Seu legado como pioneiro da genética e da biologia experimental continua a inspirar e guiar os cientistas até hoje. Ao entendermos as contribuições de Mendel, mergulharemos na história emocionante por trás da descoberta da estrutura do DNA e os protagonistas principais desta aventura, e Watson, Crick, Franklin e Wilkins. No início dos anos 1950, o DNA era uma molécula misteriosa. Muitos cientistas acreditavam que ela era a chave para entender a herança genética, mas sua estrutura exata permanecia desconhecida. Os pesquisadores sabiam que o DNA era uma molécula longa e complexa,
mas como ela armazenava e transmitia informações genéticas era uma pergunta ainda sem resposta. O primeiro grande passo em direção à solução desse enigma veio de uma jovem cientista britânica chamada Rosalind Franklin. Franklin era especialista em cristalografia por difração de raios-x, uma técnica que permitia aos cientistas estudar a estrutura de moléculas complexas. Foi Franklin quem produziu a primeira imagem clara de uma molécula de DNA, a famosa foto 51, que mostrava o DNA como uma estrutura helicoidal. Paralelamente, na outra ponta da Inglaterra, estavam James Watson e Francis Crick. A dupla estava trabalhando no Cavendish Laboratory, em Cambridge, e se dedicava a entender a estrutura do DNA. Eles se baseavam nas pesquisas de outros cientistas e, mais crucialmente, nas imagens de raios-x de Franklin e Maurice Wilkins. Armados com as imagens de Franklin e suas próprias habilidades para construir modelos moleculares, Watson e Crick começaram a experimentar várias estruturas possíveis para o DNA. Eventualmente, eles chegaram ao modelo de dupla hélice, um modelo que se encaixava perfeitamente nos dados experimentais. A descoberta de Watson e Crick foi um momento crucial na história da biologia. Finalmente, os cientistas tinham uma compreensão clara de como a informação genética era armazenada e transmitida de uma geração para a próxima. Este foi realmente o início da era da biologia molecular. Então, vamos destacar um pouco mais as realizações de impressionantes cientistas, cruciais para a descoberta da estrutura do DNA, Rosalind Franklin e Maurice Wilkins. Rosalind Franklin, nascida em 1920, era uma jovem cientista britânica, com um dom especial para a química. Formada na Universidade de Cambridge, Franklin passou a especializar-se em cristalografia de raios-x, um campo desafiador que exige precisão e paciência. Na King's College, em Londres, Franklin começou a trabalhar com moléculas de DNA. Ela passou horas meticulosamente ajustando suas amostras, capturando imagens precisas através da técnica de difração de raios-x. Essas imagens, especialmente a emblemática foto 51, revelaram a primeira visão clara da estrutura interna do DNA, sugerindo que se tratava de uma dupla hélice. A importância da foto 51 para a descoberta da estrutura do DNA é imensurável. No entanto, sem o consentimento de Franklin, essa foto foi mostrada a James Watson por Maurice Wilkins, o que gerou controvérsias no decorrer dos anos. Maurice Wilkins, nascido na Nova Zelândia em 1916, estudou física em Cambridge antes de ingressar na King's College. Assim como Franklin, Wilkins também estava estudando o DNA utilizando a técnica de cristalografia por raios-x. O papel de Wilkins na descoberta da estrutura do DNA muitas vezes é subestimado, mas não deve ser esquecido. Ele foi um dos primeiros cientistas a obter imagens de raios-x de fibras de DNA e seu trabalho corroborou a ideia de que o DNA era uma hélice. Ele também foi o elo entre a pesquisa de Franklin e os trabalhos de Watson e Crick, fornecendo-lhes a famosa foto 51. A relação de Franklin e Wilkins foi marcada por mal-entendidos e tensões, mas suas contribuições para a ciência foram monumentais. Ambos, através de seus meticulosos estudos, lançaram as bases para a descoberta da estrutura do DNA por Watson e Crick. Agora, vamos destacar as contribuições notáveis de James Watson e Francis Crick para a ciência da genética. A história da descoberta da estrutura do DNA é muitas vezes dominada por duas figuras icônicas, James Watson e Francis Crick. Estes dois gigantes da ciência, unidos no Cavendish Laboratory em Cambridge, foram responsáveis pela elucidação da estrutura do DNA em 1953. James Watson, um jovem biólogo americano, encontrou em Francis Crick, um físico britânico convertido em biólogo, um parceiro perfeito. Ambos possuíam uma curiosidade implacável e um objetivo em comum, e desvendar o segredo por trás do código da vida. Usando seus conhecimentos e as informações que reuniram de vários outros cientistas, incluindo Rosalind Franklin e Maurice Wilkins, Watson e Crick se propuseram a resolver este mistério científico. Em suas mãos, a informação obtida através de raios-x e análises bioquímicas foi transformada em um modelo tridimensional de DNA. E que modelo foi esse? Uma estrutura de dupla hélice, com as bases nitrogenadas pareadas no centro, formando os degraus da escada torcida e o fosfato e a desoxirribose formando a espinha dorsal.
Este modelo não só explicava como a informação genética era armazenada e copiada, mas também abriu caminho para entendermos a regulação genética, a mutação e a evolução. Embora a contribuição de Watson e Crick tenha sido indiscutivelmente monumental, é importante lembrar que eles se basearam no trabalho de muitos outros, como Rosalind Franklin e Maurice Wilkins. Eles foram, no entanto, os primeiros a juntar todas as peças e apresentar uma imagem coerente e completa da estrutura do DNA. A descoberta de Watson e Crick transformou fundamentalmente a ciência da biologia, e por essa realização, eles, juntamente com Maurice Wilkins, foram premiados com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1962. Rosalind Franklin, infelizmente, havia falecido até então, e o Nobel não é concedido póstumamente. A descoberta da dupla hélice do DNA foi um verdadeiro divisor de águas, inaugurando uma nova era na biologia molecular. A história de Watson e Crick, juntamente com a de todos os outros que contribuíram para esta descoberta, é um lembrete de que a ciência é uma jornada coletiva de descoberta. Contudo, vamos discutir o impacto da descoberta da estrutura do DNA na biologia e na genética, e tocar em algumas das controvérsias que a cercam. A descoberta da estrutura da dupla hélice do DNA por James Watson e Francis Crick em 1953 foi, sem dúvida, um divisor de águas para a biologia e a genética. Abriu um novo campo de estudo, a biologia molecular, que permitiu aos cientistas entender melhor como os genes funcionam, como as informações genéticas são transmitidas de pais para filhos e como as mutações podem ocorrer. Esta descoberta revolucionou não apenas a ciência básica, mas também levou a avanços em áreas aplicadas como medicina, agricultura e biotecnologia. Hoje, com o advento de tecnologias como edição de genes e terapia genética, a importância da descoberta da estrutura do DNA não pode ser subestimada. No entanto, a história dessa descoberta também foi marcada por controvérsias. Um ponto-chave de controvérsia está relacionado ao papel de Rosalind Franklin, uma cristalógrafa de raios-x cujos dados foram fundamentais para o modelo de Watson e Crick. A famosa foto 51 de Franklin foi mostrada a Watson sem seu conhecimento ou consentimento, levando a discussões sobre o crédito da descoberta. Franklin, infelizmente, morreu antes de ser reconhecida pelo seu trabalho. Ainda hoje, a comunidade científica luta para garantir que seu papel crucial não seja esquecido. Esta história nos serve como lembrete de que a ciência é um esforço coletivo e, às vezes, a busca pela verdade científica pode ser emaranhada com questões de crédito e reconhecimento. O importante, no entanto, é o legado que esses cientistas deixaram para trás, a profunda mudança que causaram em nosso entendimento da vida. Esse legado evoluiu para um conceito que é absolutamente fundamental para a biologia: o código genético. O código genético é, na sua essência, a linguagem da vida. É um conjunto de regras que nosso corpo usa para traduzir as informações armazenadas no DNA, a molécula que carrega nossos genes, em proteínas, que realizam a maioria das funções em nossas células. Você pode pensar no DNA como um livro de receitas, e no código genético como a chave para interpretar essas receitas. Cada 3 letras de DNA, chamadas de encódon, correspondem a um ingrediente específico, que é um aminoácido. Os aminoácidos são, então, juntados para formar proteínas, que são os pratos finais. Este código é surpreendentemente universal, é o mesmo em quase todos os organismos na Terra, desde bactérias até seres humanos. Isso nos diz algo sobre nossa herança comum e a evolução da vida no nosso planeta. A descoberta do código genético foi uma das maiores realizações da biologia no século XX. Então continuaremos a explorar a história por trás dessa descoberta e os cientistas que a tornaram possível. Na década de 1960, o mundo estava imerso na agitação. No meio de tudo isso, os cientistas estavam trabalhando em laboratórios e salas de aula, lutando para desvendar um dos maiores mistérios da vida, como o DNA, uma molécula composta por apenas 4 unidades básicas: adenina, citosina, guanina e timina. Poderia ser a força motriz por trás da diversidade e complexidade da vida na Terra. O que eles sabiam era que as instruções do DNA eram de alguma forma convertidas em proteínas, as ferramentas multifuncionais que tornam a vida possível. Proteínas que digerem nosso alimento, proteínas que carregam oxigênio em nosso sangue,
proteínas que nos ajudam a pensar e sentir, todas essas e mais são codificadas no DNA. Mas como? Como exatamente o DNA conversa com o resto da célula? Imagine um livro enorme, cheio de palavras e frases, mas sem nenhum índice, nenhuma pontuação e nenhuma separação entre as palavras. Todas as letras estão lá, todas as palavras estão lá, mas sem uma maneira de decifrá-las, o livro não teria sentido. Essa era a situação com o DNA. Os cientistas tinham o livro, mas precisavam de uma maneira de lê-lo. E aqui, meus ouvintes, é onde a história começa a esquentar. A corrida estava acelerando. Vários cientistas ao redor do mundo tinham começado a adivinhar que a chave para a leitura do DNA estava em algum lugar no RNA mensageiro, uma molécula que parecia carregar mensagens do DNA para o restante da célula. Mas como exatamente o RNA mensageiro fazia isso? Com essas questões em mente, os cientistas se lançaram ao trabalho, determinados a serem os primeiros a decifrar o código da vida. Para decifrar esse código, vamos voltar no tempo para o início dos anos 1960, para um laboratório do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Lá, um jovem bioquímico chamado Marshall Nirenberg estava começando a investigar como o DNA dirige a formação de proteínas. Nirenberg estava convencido de que o RNA mensageiro era a chave. E ele estava certo. Mas encontrar a evidência concreta não foi fácil. Foi então que um pesquisador alemão chamado Heinrich Matthaei se juntou ao laboratório de Nirenberg. Juntos, eles fizeram um experimento simples, mas poderoso. Em uma série de experimentos inovadores, eles usaram um tipo de RNA mensageiro sintético que era composto apenas por uracil, uma das 4 bases do RNA. Eles então adicionaram esse RNA mensageiro a um extrato de células bacterianas que poderia construir proteínas. O resultado foi uma proteína que consistia em um único tipo de aminoácido, a fenilalanina. Era isso, eles tinham descoberto o primeiro código de triplete. O código UU do RNA mensageiro correspondia ao aminoácido fenilalanina. Eles publicaram seus resultados em 1961, e o mundo da biologia ficou maravilhado. A corrida pelo código genético havia sido ganha por Nirenberg e Matthaei. Mas essa era apenas a primeira peça do quebra-cabeças. Havia 63 outras combinações possíveis de tripletos no RNA mensageiro. E assim, a busca continuou. Após Marshall Nirenberg e Heinrich Matthaei decifrarem o primeiro código, vamos mergulhar na história de outro cientista notável que desempenhou um papel fundamental na decifração do resto do código genético, Hargobind Khorana. Este nasceu em 1922 na Índia e mais tarde se tornou um bioquímico renomado. Na década de 1960, Khorana e sua equipe embarcaram em uma missão ambiciosa de desvendar o restante do código genético, entendendo como os tripletos de RNA mensageiro se relacionavam com os diferentes aminoácidos. Usando uma abordagem inteligente, Khorana e sua equipe sintetizaram diferentes sequências de RNA mensageiro em laboratório, cada uma contendo um único tipo de tripletos. Eles então os introduziram em sistemas de tradução de proteínas in vitro, onde observaram quais aminoácidos eram incorporados à proteína em resposta a cada sequência. Esse trabalho meticuloso permitiu que Khorana e sua equipe decodificassem grande parte do código genético. Eles descobriram quais tripletos codificavam quais aminoácidos e revelaram a complexa relação entre o RNA mensageiro e a síntese de proteínas. Os resultados dessas pesquisas fundamentais foram publicados em 1966, e Khorana recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1968, juntamente com Nirenberg e Robert Hawley, por suas contribuições para a elucidação do código genético. A descoberta de Khorana e seus colegas abriu caminho para avanços significativos na biologia molecular e na engenharia genética. O entendimento do código genético permitiu o desenvolvimento de tecnologias como a síntese de DNA, a clonagem de genes e a engenharia de proteínas. O trabalho de Khorana continua a inspirar cientistas e pesquisadores em todo o mundo, ajudando a impulsionar a revolução da biotecnologia e a abrir novos horizontes no estudo da genética. A compreensão do código genético permitiu que os cientistas entendessem como as informações contidas no DNA são traduzidas em proteínas. Isso abriu portas para a genética moderna,
fornecendo insights valiosos sobre como os genes influenciam nosso desenvolvimento, saúde e susceptibilidade a doenças. Graças à decifração do código genético, podemos explorar a genética de maneira mais profunda. Isso nos permite estudar doenças genéticas, identificar genes associados a condições específicas e desenvolver testes de diagnóstico precoce. Além disso, a descoberta do código genético foi a base para o desenvolvimento da biotecnologia. A capacidade de manipular e sintetizar genes abriu caminho para a engenharia genética, permitindo a produção de medicamentos, vacinas e organismos geneticamente modificados que beneficiam a agricultura e a indústria. A medicina personalizada também é um resultado direto dessa descoberta. Compreender o código genético nos permitiu identificar variações genéticas individuais que afetam a resposta aos medicamentos. Isso possibilita o desenvolvimento de tratamentos personalizados, adaptados às características genéticas de cada paciente. O código genético foi um marco científico de proporções gigantescas. Transformou nossa compreensão da vida, abriu novas possibilidades de pesquisa e aplicação prática, e nos aproximou de uma era de medicina mais precisa e personalizada. Contudo, essa realidade só foi possível devido a uma das maiores revoluções da ciência moderna, o sequenciamento de DNA. Essa técnica revolucionária permitiu a leitura do código genético, desvendando os segredos mais profundos do nosso ser. Imagine, por um momento, a complexidade do nosso DNA, uma molécula que contém todas as informações necessárias para construir e manter um organismo vivo. Agora, pense na magnitude da tarefa de ler e entender essa sequência de letras químicas que compõem o nosso genoma. Ao longo dos anos, cientistas em todo o mundo se dedicaram a essa busca incansável para desvendar o mistério do DNA. E foi com a inovadora técnica de sequenciamento de DNA que essa revolução começou a se desenrolar. Através dessa nova abordagem, os cientistas foram capazes de ler a sequência de bases nitrogenadas do DNA, abrindo as portas para uma era de descobertas genéticas e avanços na medicina. O sequenciamento de DNA permitiu desvendar os segredos de doenças genéticas, compreender a evolução das espécies e investigar a diversidade humana. Entretanto, é preciso conhecer os desafios enfrentados pelos cientistas no início da era do sequenciamento de DNA e como eles buscaram soluções para a leitura da sequência completa do genoma humano. Quando os cientistas começaram a desvendar o código genético, eles se depararam com um desafio monumental. O DNA é uma molécula incrivelmente longa, composta por bilhões de pares de bases. Ler e compreender essa sequência era como decifrar um intricado quebra-cabeça molecular. Naquela época, as técnicas disponíveis para sequenciar DNA eram limitadas e demoradas. Era um processo manual e trabalhoso, exigindo muita paciência e perseverança dos cientistas. Além disso, o custo e a complexidade tecnológica também eram barreiras significativas. O sequenciamento de DNA era uma tarefa cara e exigia equipamentos especializados, o que tornava o acesso limitado a poucos laboratórios e instituições de pesquisa de ponta. No entanto, os cientistas estavam determinados a superar esses desafios. Eles sabiam que a chave para desvendar os mistérios do DNA estava nas sequências das bases nitrogenadas que compõem a molécula. Agora, vamos aprofundar ainda mais na técnica inovadora que Sanger desenvolveu. A técnica de Sanger, também chamada de método de terminação de cadeia, foi uma verdadeira revolução no campo do sequenciamento de DNA. Ela permitiu a leitura precisa da sequência de bases do DNA, fornecendo uma visão detalhada do código genético. A essência da técnica de Sanger estava na síntese de fragmentos de DNA controlada pela incorporação de bases marcadas com diferentes cores. Cada fragmento era marcado com uma base específica, como adenina, A, citosina, C, guanina, G, ou timina, T, em um momento específico da síntese. Os fragmentos marcados eram então submetidos a uma técnica chamada eletroforese capilar. Eles eram separados em uma matriz de gel por tamanho, com base na velocidade de migração de cada fragmento. À medida que esses fragmentos migravam através do gel, a sequência das bases poderia ser determinada a partir das bandas resultantes. Uma das inovações mais importantes da técnica de Sanger foi a adição de dideoxirribonucleotídeos durante a síntese dos fragmentos de DNA.
Esses DDNTPS, diferentemente dos deoxirribonucleotídeos normais, não continham uma hidroxila em sua extremidade 3, o que impedia a continuação da cadeia. Dessa forma, a incorporação aleatória de dideoxirribonucleotídeos em diferentes posições permitiu a geração de fragmentos de DNA de diferentes tamanhos. Ao combinar a técnica de Sanger com a análise de fluorescência, que permitia identificar cada uma das 4 bases marcadas por cores diferentes, os cientistas podiam ler a sequência das bases do DNA fragmento por fragmento. Essa abordagem revolucionária de sequenciamento de DNA abriu caminho para estudos mais amplos e aprofundados do genoma humano e de outros organismos. Foi um marco importante na história da genética e da biologia molecular. O impacto e o legado duradouro do sequenciamento de DNA de Sanger na genética está em como essa técnica revolucionou a forma como investigamos os segredos do nosso genoma. Ao permitir o sequenciamento de genes e genomas completos, abriu-se uma janela para uma compreensão mais profunda das bases moleculares das doenças genéticas. Com a capacidade de ler a sequência completa do DNA, os cientistas puderam identificar mutações genéticas causadoras de doenças, compreender as alterações no funcionamento de genes específicos e mapear as vias moleculares envolvidas em processos biológicos complexos. Essas descobertas abriram caminho para a medicina personalizada, na qual os tratamentos podem ser adaptados às características genéticas individuais de cada paciente. O sequenciamento de DNA de Sanger permitiu a identificação de biomarcadores genéticos que ajudam os médicos a prever a resposta de um paciente a determinados medicamentos e a personalizar o tratamento para maximizar os resultados. Além disso, a técnica de Sanger também foi fundamental na descoberta de genes responsáveis por condições complexas. Ao sequenciar o DNA de indivíduos afetados e não afetados por uma doença, os cientistas puderam identificar variações genéticas específicas associadas à suscetibilidade a doenças como câncer, diabetes e doenças cardíacas. O legado do sequenciamento de DNA de Sanger continua até hoje. Embora tenhamos testemunhado avanços tecnológicos significativos no campo do sequenciamento genômico, a técnica de Sanger estabeleceu as bases para esses avanços e permitiu o início de uma era de descobertas genéticas e medicina de precisão. Para a genética é importante refletir sobre o futuro dessa tecnologia fascinante. O sequenciamento de DNA continua a evoluir rapidamente. O surgimento do sequenciamento de nova geração e, mais recentemente, de sequenciamento de terceira geração, abriu novas possibilidades para o estudo do genoma humano e de outros organismos. Essas abordagens inovadoras permitiram o sequenciamento de genomas inteiros de maneira mais rápida, eficiente e acessível do que nunca. Agora, temos a capacidade de examinar de forma abrangente os detalhes genéticos que moldam nossa identidade biológica. Essa nova era da genomica está transformando a medicina e a pesquisa científica. Estamos nos aproximando de uma era em que a medicina personalizada se tornará uma realidade comum, na qual os tratamentos serão adaptados às características genéticas individuais de cada paciente. À medida que nos aventuramos no futuro do sequenciamento de DNA, podemos antecipar avanços emocionantes, como o aprimoramento da tecnologia, a redução de custos e a expansão de suas aplicações clínicas. A possibilidade de sequenciar DNA refletiu na necessidade e a importância de mapear genomas, o que levou ao surgimento dos projetos Genomas, sobretudo, o humano. Durante décadas, os cientistas reconheceram a importância de compreender o genoma humano. Nosso genoma contém as instruções genéticas que determinam nossas características físicas, nossos traços hereditários e até mesmo nossa suscetibilidade a doenças. Ao mapear o genoma humano, os cientistas esperavam obter insights valiosos sobre a origem e a evolução da espécie humana. Também visavam descobrir os segredos por trás de doenças genéticas hereditárias, bem como entender melhor como nosso corpo funciona em nível molecular. Além disso, o mapeamento do genoma humano era fundamental para o avanço da medicina personalizada. Com o conhecimento do nosso genoma, seria possível identificar variações genéticas específicas associadas a diferentes doenças, permitindo um diagnóstico mais preciso e o desenvolvimento de tratamentos personalizados. No entanto, mapear o genoma humano não era uma tarefa fácil. O genoma humano é composto por cerca de 3 bilhões de pares de bases, distribuídos em 23 pares de cromossomos.
Cada base química representa uma letra em um imenso livro de instruções genéticas. Além da complexidade, havia desafios tecnológicos e financeiros significativos para superar. Os métodos de sequenciamento de DNA da época eram lentos, caros e exigiam enormes recursos computacionais para analisar os dados. Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de um projeto ambicioso e colaborativo para mapear o genoma humano. O projeto Genoma Humano foi lançado em 1990, unindo cientistas de todo o mundo em um esforço conjunto para decifrar o código genético humano. Em 1990, o projeto Genoma Humano foi oficialmente lançado como uma colaboração internacional de proporções sem precedentes. Cientistas de todo o mundo se uniram em um esforço conjunto para decifrar os segredos contidos em cada uma das 3 bilhões de letras químicas que compõem o genoma humano. No início do projeto, as técnicas de sequenciamento de DNA disponíveis eram limitadas. O processo era demorado, caro e exigia grandes recursos computacionais para analisar os dados obtidos. No entanto, os cientistas estavam determinados a superar esses desafios. Ao longo dos anos, avanços significativos ocorreram no campo da tecnologia genômica. Novas técnicas de sequenciamento de DNA foram desenvolvidas, tornando o processo mais rápido, eficiente e acessível. A bioinformática também teve um papel fundamental, fornecendo as ferramentas computacionais necessárias para analisar e interpretar as vastas quantidades de dados genômicos gerados. Com essas inovações tecnológicas, os cientistas foram capazes de avançar a um ritmo surpreendente na leitura do genoma humano. O projeto foi dividido em diferentes etapas, com cada laboratório e instituição contribuindo para o esforço coletivo. Essa colaboração global e a dedicação dos cientistas permitiram que a sequência do genoma humano fosse concluída em 2003, muito antes do prazo estimado inicialmente. Esse marco histórico abriu uma nova era na genética e na medicina. O projeto Genoma Humano serviu como um exemplo notável de cooperação internacional, demonstrando o poder da ciência e da colaboração humana. Ao compartilhar dados e conhecimentos, os cientistas impulsionaram a velocidade e a precisão do sequenciamento genômico. Agora, vamos explorar os resultados incríveis e o impacto do projeto Genoma Humano, que revolucionaram a genética e a medicina. Em 2003, os cientistas anunciaram a conclusão bem-sucedida do projeto Genoma Humano. Eles haviam mapeado e sequenciado praticamente todos os genes humanos, decifrando a sequência de 3 bilhões de pares de bases que compõem o nosso genoma. Esse marco científico abriu as portas para uma série de descobertas e insights profundos sobre a estrutura e a função do genoma humano. Pela primeira vez na história, podemos ter um olhar detalhado em nosso próprio código genético. Uma das principais realizações do projeto Genoma Humano foi a identificação de genes associados a doenças. Os cientistas puderam identificar variações genéticas específicas que estão relacionadas a doenças hereditárias, como a fibrose cística, a doença de Huntington e o câncer de mama. Essas descobertas forneceram uma base sólida para entender as bases moleculares dessas doenças. Isso permitiu avanços significativos no diagnóstico precoce, no aconselhamento genético e no desenvolvimento de terapias mais direcionadas. Além disso, o projeto Genoma Humano lançou as bases para a era da medicina genômica. Com o conhecimento de nossos genes, tornou-se possível personalizar os tratamentos de acordo com as características genéticas individuais de cada paciente. A medicina personalizada é um dos legados mais significativos do projeto Genoma Humano. Com base nas informações genéticas de um paciente, os médicos podem selecionar os medicamentos mais eficazes e evitar tratamentos que podem ter efeitos colaterais indesejados. O projeto Genoma Humano também teve um impacto significativo na prevenção e tratamento de doenças. O conhecimento dos genes associados a condições como diabetes, doenças cardíacas e câncer permitiu uma abordagem mais proativa na identificação de riscos e no desenvolvimento de estratégias de prevenção. Mas, nem tudo são flores. À medida que os cientistas avançavam no sequenciamento do genoma humano, questões éticas complexas surgiram. Uma das principais preocupações estava relacionada à privacidade e à confidencialidade das informações genéticas dos indivíduos.
O acesso a dados genômicos pessoais poderia levar à discriminação em relação a empregos, seguros de saúde e outros aspectos da vida cotidiana. Outra questão ética importante diz respeito ao aconselhamento genético. Com o aumento do conhecimento sobre as predisposições genéticas para doenças, tornou-se necessário garantir que as informações sejam comunicadas de forma adequada, respeitando a autonomia e a privacidade das pessoas. Do ponto de vista legal, houve debates sobre a propriedade e o acesso aos dados genômicos. Quem possui os direitos sobre as informações genéticas? Como elas devem ser utilizadas? Essas questões desafiadoras exigem regulamentações e legislações adequadas para garantir um uso ético e responsável dos dados genômicos. Além das implicações éticas e legais, o projeto Genoma Humano também teve um impacto significativo na sociedade como um todo. A compreensão mais profunda do genoma humano trouxe mudanças em áreas como a pesquisa médica, a indústria farmacêutica e a política de saúde. Os avanços na medicina genômica têm o potencial de transformar a forma como diagnosticamos, tratamos e prevenimos doenças. No entanto, isso também levanta questões de equidade no acesso a esses avanços, especialmente para comunidades marginalizadas e de baixa renda. Para abordar essas implicações éticas, legais e sociais, é necessário um diálogo contínuo entre cientistas, profissionais de saúde, legisladores e a sociedade em geral. O objetivo é garantir que os benefícios da genômica sejam aproveitados de maneira justa e equitativa, minimizando riscos e salvaguardando os direitos individuais. O projeto Genoma Humano abriu portas para uma nova era de descobertas e possibilidades. É essencial continuarmos a explorar e discutir essas questões em evolução à medida que avançamos na era da genômica e da medicina personalizada. Com certeza, esse passo contribuiu muito para o avanço da genética como um todo. A evolução da genética não parou por aí. Vamos explorar avanços atuais e futuros da genética, concentrando-nos em uma tecnologia inovadora que está revolucionando a área. O CRISPR está abrindo novas possibilidades na manipulação do DNA e as implicações que isso tem para a medicina, a agricultura e além. Desde o surgimento da descoberta do DNA e do sequenciamento do genoma humano, os cientistas têm trabalhado arduamente para decifrar os segredos do nosso código genético. E é justamente nessa busca pelo entendimento que a tecnologia CRISPR se destaca. O CRISPR, ou em português, repetições palindrômicas curtas agrupadas regularmente espaçadas, é uma técnica revolucionária que permite aos cientistas editar o DNA com precisão. Baseada em um sistema de defesa bacteriano, a tecnologia CRISPR utiliza enzimas chamadas de nucleases CRISPR-Cas9 para realizar cortes precisos no DNA, permitindo alterações específicas no genoma. Essa tecnologia tem o potencial de abrir um leque de possibilidades na área da genética, desde a correção de genes defeituosos associados a doenças genéticas até a criação de culturas agrícolas mais resistentes e sustentáveis. Aplicações atuais da edição genética são inúmeras. Na medicina, a edição genética com CRISPR tem o potencial de revolucionar o tratamento de doenças genéticas. Ao direcionar as nucleases CRISPR-Cas9 para genes específicos, os cientistas podem corrigir mutações genéticas que estão relacionadas a doenças, abrindo caminho para terapias mais eficazes e direcionadas. Doenças como a fibrose cística e a anemia falciforme, que são causadas por mutações em genes específicos, podem se beneficiar enormemente da edição genética. A correção dessas mutações através do CRISPR pode potencialmente restaurar a função normal dos genes, oferecendo esperança para pacientes e suas famílias. Além da medicina, a edição genética também está desempenhando um papel importante na agricultura. Com o uso do CRISPR, os cientistas estão desenvolvendo plantas geneticamente modificadas com características desejáveis, como resistência a pragas, tolerância. Plantas modificadas geneticamente têm o potencial de impulsionar a segurança alimentar global, permitindo o cultivo de colheitas mais resistentes e nutritivas em condições desafiadoras. Além disso, a edição genética pode reduzir a necessidade de agroquímicos, promovendo práticas agrícolas mais sustentáveis. No entanto, é importante abordar essas aplicações com cautela. A segurança e a ética devem ser consideradas em todas as etapas da edição genética. É essencial garantir que as modificações genéticas sejam feitas com responsabilidade, considerando os impactos ambientais e sociais.
À medida que a tecnologia CRISPR continua a avançar, é empolgante pensar nas possibilidades futuras da edição genética. Novas terapias, tratamentos personalizados e avanços na agricultura estão à vista, oferecendo esperança para um futuro mais saudável e sustentável. Adicionalmente, a ideia de manipular o genoma humano para criar características desejadas em um bebê, como cor dos olhos, altura ou habilidades específicas, levanta questões éticas profundas. Essas questões envolvem os limites da intervenção humana na herança genética e as preocupações sobre a criação de desigualdades na sociedade. Uma das principais preocupações é a possibilidade de que apenas aqueles que possuem recursos financeiros tenham acesso às tecnologias de manipulação genética. Isso poderia agravar as desigualdades sociais existentes, criando uma sociedade em que apenas alguns indivíduos teriam acesso a vantagens genéticas, enquanto outros seriam deixados para trás. Além disso, surgem preocupações sobre os efeitos a longo prazo da manipulação genética. As consequências imprevistas de alterações genéticas podem ser desconhecidas, e a possibilidade de erros ou efeitos colaterais indesejados levanta preocupações sobre a segurança e a saúde dos indivíduos que seriam submetidos a essas intervenções. É essencial que essas questões éticas sejam debatidas e consideradas em níveis individuais, comunitários e globais. Devemos envolver a sociedade em um diálogo amplo e inclusivo, onde diferentes perspectivas sejam ouvidas e levadas em consideração. Os governos e as instituições reguladoras desempenham um papel fundamental na definição de políticas e diretrizes éticas que orientem a manipulação genética. É importante estabelecer limites claros e regulamentações adequadas para garantir que essas tecnologias sejam usadas de maneira responsável e ética. Além disso, a educação e a conscientização sobre as implicações éticas da manipulação genética são essenciais. Devemos promover uma compreensão informada e crítica dessas tecnologias, a fim de tomar decisões éticas fundamentadas e garantir que os valores e princípios da sociedade sejam respeitados. A genética tem o potencial de transformar a medicina, abrir novas fronteiras na compreensão das doenças genéticas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. No entanto, também enfrentamos desafios significativos, como a proteção da privacidade genética, a prevenção da discriminação e a tomada de decisões éticas sobre a manipulação genética. Devemos envolver a sociedade em um diálogo inclusivo e informado, considerando diferentes perspectivas e valores. Somente assim poderemos moldar um futuro em que a genética seja usada para o benefício de todos, promovendo a igualdade, a justiça e a saúde. Nessa nossa jornada, abordando a genética, ciência que evolui, vamos celebrar as contribuições notáveis das mulheres para o desenvolvimento da área. Ao longo da história, mulheres excepcionais deixaram sua marca, desafiaram barreiras e abriram caminho para descobertas científicas fundamentais. Gostaria que todas, que de alguma forma contribuíram para a evolução da genética se sentissem honradas, e para representá-las, vamos destacar 3 figuras proeminentes, Barbara McClintock, Rosalind Franklin e Emmanuelle Charpentier. Embora muitas vezes as histórias da genética tenham sido contadas predominantemente a partir de uma perspectiva masculina, é essencial reconhecer as notáveis realizações das mulheres que moldaram o campo. Essas cientistas talentosas e determinadas contribuíram de forma significativa para a nossa compreensão da genética, desafiando convenções e superando obstáculos ao longo do caminho. Vamos mergulhar nas vidas e nas contribuições dessas mulheres notáveis. Vamos explorar como suas descobertas revolucionaram o campo da genética e como seus legados continuam a inspirar cientistas em todo o mundo. Prepare-se para uma jornada emocionante, repleta de descobertas científicas incríveis e histórias de coragem e perseverança. À medida que celebramos essas mulheres excepcionais, também reconhecemos a importância de uma maior inclusão e diversidade no campo da genética. É essencial promover a igualdade de oportunidades e garantir que todas as vozes sejam ouvidas e valorizadas, independentemente de seu gênero. Vamos nos inspirar nessas cientistas mulheres e continuar a apoiar a próxima geração de talentos na genética. Uma atenção especial para Barbara McClintock, uma visionária da genética. Barbara foi uma cientista visionária que revolucionou nossa compreensão da genética, deixando um legado duradouro no campo.
Durante as décadas de 1940 e 1950, Barbara McClintock conduziu pesquisas pioneiras com milho, uma planta com um genoma complexo e diversificado. Foi nesse contexto desafiador que ela fez uma descoberta notável. Barbara McClintock demonstrou que esses genes saltadores tinham a capacidade de se mover dentro do genoma, alterando sua estrutura e função. Essa descoberta revolucionou a compreensão da genética, mostrando que o genoma não era um conjunto fixo de informações, mas sim algo mais dinâmico e fluido. Barbara, no entanto, suas descobertas inovadoras não foram inicialmente aceitas ou compreendidas pela comunidade científica. McClintock enfrentou resistência e ceticismo, com muitos cientistas ignorando suas pesquisas por anos. Apesar dos obstáculos, Barbara McClintock persistiu e continuou a explorar os genes saltadores e sua influência no desenvolvimento e na evolução das plantas. Sua tenacidade e paixão pela pesquisa a levaram a realizar experimentos cuidadosos e meticulosos, fornecendo evidências sólidas para suas descobertas. Finalmente, em 1983, seu trabalho inovador foi reconhecido com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, tornando-se a primeira mulher a receber esse prestigioso prêmio em genética. O reconhecimento merecido destacou a importância de suas contribuições e sua visão pioneira. O trabalho de Barbara McClintock continua a impactar o campo da genética até hoje. Sua descoberta dos genes saltadores abriu novas portas para o estudo da plasticidade do genoma e sua influência na evolução e nas doenças genéticas. Além de suas contribuições científicas, Barbara McClintock também foi uma defensora incansável da pesquisa e uma inspiração para futuras gerações de cientistas, especialmente mulheres, que encontram inspiração em sua determinação e paixão pela descoberta. Continuando nosso reconhecimento das mulheres notáveis na genética, agora nos voltamos para Rosalind Franklin, cujo trabalho crucial foi fundamental para a descoberta da estrutura do DNA. Franklin desempenhou um papel essencial, apesar de seu trabalho não ter sido inicialmente reconhecido em sua época. Na década de 1950, Franklin conduziu experimentos inovadores de difração de raios-X no King's College, em Londres. Esses experimentos permitiram obter imagens de alta resolução das fibras de DNA, fornecendo evidências cruciais sobre sua estrutura. As imagens de difração de Franklin, conhecidas como fotografias 51, revelaram padrões distintos que indicavam uma estrutura helicoidal irregular do DNA. Essas evidências eram fundamentais para a compreensão da estrutura de dupla hélice, uma descoberta que revolucionaria a biologia molecular. Infelizmente, Franklin não teve a oportunidade de ver plenamente o reconhecimento de suas contribuições. Ela faleceu precocemente, aos 37 anos, devido a complicações de câncer de ovário. No entanto, seu legado vive através de suas descobertas científicas e de sua dedicação à pesquisa. Anos após sua morte, a importância do trabalho de Rosalind Franklin foi finalmente reconhecida. Em 1962, James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina pela descoberta da estrutura do DNA, mas Franklin foi deixada de fora dessa premiação. Felizmente, com o passar do tempo, o papel essencial de Franklin na descoberta do DNA foi amplamente reconhecido. Sua contribuição significativa para a compreensão da estrutura do DNA trouxe uma nova perspectiva e base sólida para a biologia molecular. A história de Rosalind Franklin serve como um lembrete poderoso do valor e da importância de reconhecer e valorizar o trabalho das mulheres na ciência. Sua determinação e excelência científica abriram caminho para futuras gerações de cientistas, e seu legado inspira a todos nós a buscar a verdade e a inovação. A genética e a biologia molecular devem muito a Rosalind Franklin. Seu trabalho pioneiro e sua coragem em enfrentar desafios continuam a nos lembrar da importância de valorizar todas as vozes e contribuições na busca pelo conhecimento científico. Agora, chegamos a Emmanuelle Charpentier, uma cientista cujo trabalho teve um impacto profundo na área com a descoberta do sistema CRISPR-Cas9, uma ferramenta revolucionária de edição genética. Em colaboração com Jennifer Doudna, Charpentier realizou pesquisas inovadoras que resultaram no desenvolvimento de uma técnica precisa e eficiente de edição do DNA. Essa técnica utiliza o sistema CRISPR-Cas9, que permite a edição precisa e direcionada de sequências genéticas.
O sistema CRISPR-Cas9 é baseado em uma defesa imunológica encontrada em bactérias, onde ele funciona como uma tesoura molecular que pode cortar sequências específicas de DNA. Charpentier e Doudna adaptaram esse sistema para uso em células eucarióticas, permitindo a edição do DNA em organismos complexos, incluindo seres humanos. Narrador, essa descoberta inovadora abriu caminho para avanços significativos na pesquisa genética e na terapia genética. O CRISPR-Cas9 possibilita a correção de mutações genéticas, o estudo de funções de genes específicos e a compreensão de doenças genéticas complexas. Em reconhecimento às suas notáveis contribuições, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna foram agraciadas com o Prêmio Nobel de Química em 2020. Essa premiação destacou a importância da descoberta do CRISPR-Cas9 e sua relevância para a genética e a medicina. A descoberta de Charpentier abriu uma nova era na edição genética, permitindo intervenções precisas e direcionadas no DNA. Essa tecnologia tem o potencial de revolucionar o tratamento de doenças genéticas, abrir novas possibilidades para a medicina personalizada e proporcionar avanços significativos na agricultura e conservação. Além de suas conquistas científicas, Charpentier também é um exemplo inspirador de excelência e determinação. Sua trajetória mostra como a curiosidade e a paixão pela ciência podem levar a descobertas transformadoras que beneficiam a humanidade. Emmanuelle Charpentier representa o espírito inovador e a capacidade das mulheres de impactar profundamente o campo da genética. Seu trabalho abriu novas possibilidades e está moldando o futuro da edição genética. Ao chegarmos ao final deste documentário, espero que você tenha apreciado a jornada pela genética, explorando diversos tópicos fascinantes que moldaram nossa compreensão da vida e da herança genética. Desde os pioneiros como Gregor Mendel até os cientistas contemporâneos como Emmanuelle Charpentier, cada indivíduo que discutimos deixou uma marca indelével no campo da genética, revolucionando a maneira como entendemos e interagimos com o mundo vivo. A genética desempenha um papel fundamental em nossa compreensão da herança, das doenças genéticas, da evolução e da medicina personalizada. As descobertas e os avanços apresentados neste podcast nos mostram a incrível complexidade e beleza do mundo genético. A genética é uma área em constante evolução, com novas descobertas e tecnologias emergindo a cada dia. Portanto, é essencial mantermos um diálogo aberto e colaborativo, envolvendo cientistas, especialistas, legisladores e a sociedade como um todo. Agradeço por nos acompanhar nesta jornada pela genética e espero que você continue explorando esse campo fascinante por conta própria. Lembre-se de que a genética está presente em todos nós, e cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um futuro melhor e mais informado. Até o próximo vídeo do Momento Genética. Continue curioso, continue questionando e continue explorando os mistérios do mundo genético e os vídeos do nosso canal. Obrigado e até breve!